Olá, meus amigos da Casa do Caminho. Que alegria poder mais uma vez estarmos aqui reunidos para esse estudo do Livro dos Espíritos, aonde nós agradecemos muito a espiritualidade envolvida com esse trabalho, ao nosso querido mentor Dr. Herman, esse espírito de luz que tanto nos acompanha, que nos cuida e que trabalha incansavelmente para que sejamos melhores, para que tenhamos mais esclarecimento, que nos conheçamos melhor e que saibamos, acima de tudo, né, que somos espíritos imortais em caminhada e que tudo passa. Então, que nessa vibração de amor e de carinho possamos todos nós nos afinizar com os espíritos mais elevados, com as vibrações de amor e agradecimento, gratidão, paz e serenidade. Agradecemos também a direção encarnada da casa, que tanto obra e trabalha para que possamos juntos ter um conhecimento, um local de acolhimento que tanto necessitamos e que tanto nos faz bem. Então, vamos iniciar o estudo de hoje, que é, como eu falei, do Livro dos Espíritos, da questão 367 a 370, que fala da influência do organismo. Essa semana, as casas coligadas, elas estão trabalhando esse tema, e quando nós estávamos presencialmente, nós recebíamos uma folhinha com um texto sempre, que era o texto do preparo, mas aqui, como o nosso tempo é mais curto, nós não disponibilizamos. Mas eu fui buscar o estudo dessa semana e lá está um texto de Emmanuel, extraído do livro Ceifa de Luz, é o capítulo 33, Ante a Bênção do Corpo. Né? Então, não vou ler ele todo, mas vou extrair alguns pequenos trechos durante o nosso estudo para que a gente possa fazer ter esse entendimento que Emmanuel nos traz também, que sempre soma ao nosso conhecimento. Então, ele fala aqui assim: o veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. O que ele está dizendo aqui? Que o nosso corpo que nós recebemos é um veículo, é alguma coisa que nós precisamos nesse campo terreno para que nós nos manifestemos, para que nós nos movimentemos, para que nós possamos nos manifestar. E ele fala que é uma máquina preciosa. Olha só, máquina porque ela funciona, ela foi criada e ela terá fim, né? Como máquina orgânica que é, e é perfeita e funciona maravilhosamente bem, e ela é preciosa. Como toda coisa preciosa, nós precisamos cuidar, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos olhar e tratá-la com muita atenção. Porque, logo em seguida ele explica, ela é capaz de ofertar a nós, né, o rendimento da evolução. Ou seja, se nós estamos aqui porque nós precisamos evoluir, que essa é a nossa finalidade, esse é o objetivo da nossa reencarnação, né? Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui para ir para festa, nós não estamos aqui para ser infelizes, mas também não é o objetivo a felicidade plena aqui, porque não conseguiremos, todos nós já sabemos, mas nós estamos aqui para evoluir. Essa é mais uma etapa. Haverão muitas e muitas outras etapas, mas essa, no momento, é a mais importante, porque é que nós estamos vivendo. E esse corpo físico nos auxilia no rendimento dessa evolução, do tanto que a gente vai evoluir aqui. Então, é um intercâmbio em que a gente precisa, sendo espíritos que somos, desse corpo que nos é concedido para que a gente possa avançar, mais ou menos. E aí a gente vai entender como que isso acontece.
Todos os dias nós precisamos fazer, à noite ao deitarmos, quando nós fazemos aquela avaliação de como foi nosso dia, e ao amanhecer, quando nós retornamos do nosso desdobramento espiritual, seria muito bom se nós pudéssemos fazer a seguinte pergunta: como é que eu estou me vendo? Como é que eu estou me sentindo nesse momento? Quer dizer, no momento que nós fizermos essa pergunta para cada um de nós. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo um corpo que tem um espírito, ou eu estou me sentindo um espírito que recebeu um corpo como veículo para que eu me manifestasse no mundo? Essa pergunta ela é tão importante porque às vezes nós estamos depositando uma energia exagerada, não é? Numa determinada situação da qual ela em muito pouco tempo vai se resolver, ou vai se extinguir, ou vai se reduzir a sua importância, enfim. E nós colocamos toda a nossa energia ali, esquecendo que somos espíritos em trajetória e que temos esse corpo. Ao mesmo tempo, nós não podemos negligenciar esse corpo, porque, como disse Emmanuel aqui, é o nosso veículo e ele é precioso. Então, esse estudo de hoje ele é muito importante para que a gente possa entender o peso de cada uma dessas duas coisas, o espírito e o corpo, o quanto eles estão relacionados, o quanto eles influenciam um no outro e o quanto um necessita do outro, né? Então, quando a gente entende isso, a gente se aproxima um pouco mais do equilíbrio. É claro que para nós, espíritos ainda imperfeitos, mundo de provas e expiações, né, segundo grau na escala evolutiva, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, esse equilíbrio é o pulo do gato, é tudo que a gente gostaria de conseguir, mas que é difícil. Mas o mais próximo que nós conseguirmos chegar desse equilíbrio vai nos facilitar a nossa caminhada, vai fazer com que a gente avance, como disse Emmanuel, né? O nosso rendimento será melhor, né? Como numa corrida, numa maratona, nosso rendimento melhora, né? Então a gente precisa entender o que é o corpo. André Luiz e Emmanuel chamam de veículo, de instrumento, e os espíritos nos dizem que é um instrumento de manifestação do espírito. Como manifestação do espírito? Eu falo o que o meu espírito pensa através dos meus órgãos físicos. Eu me expresso, estou falando agora com vocês aqui, usando meu aparelho fonador, eu utilizo as mãos na minha expressão gestual, eu abraço os meus irmãos, né? Eu acolho, eu sinto, eu percebo as texturas, o mundo, né? Eu ajo e eu me locomovo através do meu corpo físico. Eu, inclusive, sofro as pressões que o mundo exerce sobre cada um de nós, e essas pressões que atingem o meu espírito se apresentam no meu corpo físico, no estresse, quando eu tenho dores nos ombros, quando eu tenho dores de estômago, quando eu sinto aquela sensação da pata do elefante angustiando o meu peito, né? A gente brinca com isso, hoje eu acordei com uma pressão no peito, mas também consigo expressar a minha alegria, que é alguma coisa que vem do meu íntimo, do meu espírito. Então, quando eu estou extremamente feliz, os meus olhos brilham, o meu sorriso se faz presente, a minha pele fica iluminada, enfim, independe do estado, do formato, da cor, da beleza que esse corpo físico que me foi emprestado. Então, são expressões que eu vou só conseguir manifestar através do meu corpo, né, que eu ganhei para estar aqui presente. Agora, a gente pode pensar assim, mas eu podia muito bem estudar, avançar, evoluir no plano espiritual. Nós nunca paramos de evoluir. Às vezes a gente fica estacionado, né, ali naquele parque ali, mas a gente não retrograda, isso a gente já sabe. Acontece que, se nós estivermos no plano espiritual, nós não estaremos expostos a situações
complexas, das quais só acontecem aqui. Ah, mas por que eu preciso estar exposta a essas situações? Porque essas situações vão despertar em mim aquilo que ainda é complicado, aquilo que eu ainda não consigo me libertar, tais como egoísmo, inveja, ganância, materialismo. Como é que eu vou trabalhar o meu materialismo, todos nós temos uma dose considerável ainda de materialismo, no plano espiritual onde não existe matéria? Como é que eu vou trabalhar o meu egoísmo se eu estiver nas paragens do Lago Azul de nosso lar? Como é que eu vou trabalhar a minha inveja se eu percebo no plano espiritual que eu não preciso ter o que o outro tem, porque todos nós somos um só? Então eu preciso estar aqui, eu preciso estar privado dessa visão, digamos, ainda que eu compreenda e entenda, para que eu possa trabalhar, que esses sentimentos menores ainda despertos em mim apareçam, surjam e que eu possa fazer o trabalho de ir eliminando um a um conforme o tempo que me é permitido e o meu esforço que eu exerço sobre as minhas más tendências. Lembrem-se que os espíritos disseram, né, que se conhece o bom espírita pelo esforço que ele exerce em vencer as suas más tendências, que todos nós temos, mas a gente precisa vencer. E essas más tendências, elas vão aparecer onde? No plano terreno. Então, é muito fácil lá, mas a gente precisa estar aqui, né? Então, e para a gente estar aqui, não há outra forma que não com esse veículo, que é esse instrumento e que eu preciso cuidar muito bem dele. Eu preciso ter muito carinho por ele. Emmanuel fala um pouquinho mais adiante assim: conhecemos aqueles que lhe relegaram a engrenagem, a perturbação e a desordem, ou seja, que chegaram aqui, receberam o corpo e decidiram que vão fazer o que quiser com esse corpo. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Ou seja, é mais fácil, né, eu me anestesiar, é mais fácil, num primeiro momento, eu deixar me levar pelas paixões, porque o meu corpo é jovem, porque eu ainda tenho muito tempo de vida. Esse é o pensamento de quando a gente chega aqui. Mas rapidamente a gente percebe, né, quando a primeira situação de desagravo do nosso corpo e de reação do nosso corpo se apresenta, que não é bem assim. Então nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter muita atenção para o nosso corpo. Não é que nós não possamos nos divertir, que nós não possamos brincar, que nós não possamos ter uma pitada de paixão na nossa vida, porque é o que nos movimenta, mas a gente precisa ter o tal do equilíbrio. E às vezes a gente fala assim, mas eu preciso, como é que eu vou saber o que eu tenho? Quando a gente reencarna, a gente recebe, né, um X tempo lá no nosso, porque existe um planejamento reencarnatório, então a gente tem uma margem aproximada de tempo e somado a isso um tanto de fluido vital que faz com que nós atravessemos essa jornada toda. A gente pode, eu não sei quanto tempo é isso, mas eu sei que eu posso modificar isso, para mais ou para menos, dependendo de como eu atuo. Mas se eu tiver um corpo bem saudável, eu vou conseguir avançar muito. Mais ou menos, vamos avaliar. Chico Xavier tinha um corpo muito problemático, porque nós não sabemos, alguma situação da qual ele necessitava ou pediu, enfim, ele tinha aquele corpo difícil. E como que ele conseguiu chegar a tão longeva idade, trabalhando até o último dia em que esteve aqui encarnado? Porque a qualidade moral dele permitiu que os órgãos, apesar de deficitários, trabalhassem a favor dele. Então é isso, eu preciso ter um espírito avançado, é necessário, esse é o objetivo. Mas aí a gente olha assim, mas e o Divaldo, que já está com 90 e tantos anos e é forte, fica em pé e é robusto e tal? Vejam que
corpos diferentes e missões semelhantes, e cada um soube utilizar o veículo que recebeu da melhor forma possível. Então a gente vai vendo que não é uma questão do veículo, o veículo ele é ofertado a cada um conforme a sua necessidade. O que a gente precisa entender nesse estudo daqui? Né? 3 coisas. Primeiro, saber a importância do espírito e a importância do nosso corpo físico. A segunda coisa que é fundamental a gente compreender nesse estudo é discernir o que é causa e o que é a consequência, para a gente entender aonde está a origem, o que está no espírito e o que está no corpo. E terceiro, com o que a gente está afinizado? Com o corpo ou com o espírito? Então vamos lá. Questão 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos de natureza espiritual. Então, a primeira coisa que a gente já adquire de informação e entendimento é que os nossos atributos, eles têm a origem no espírito. Então, quando a gente fala, fulano é muito inteligente, ele é muito capaz, o espírito dele trouxe isso. Se o corpo físico dele lhe permitiu que ele se manifestasse da melhor forma e ele utiliza esse atributo associado a um corpo, né? E ele exercita esse corpo para que isso facilite a ele, esse atributo irá se mostrar muito mais avançado do que qualquer outro. Questão 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, o que a gente vai vendo? A gente precisa de um corpo, né? O nosso corpo é grosseiro, a gente fala, comparado à natureza do espírito. E às vezes o exercício dessa faculdade, ele vai depender dos órgãos que vieram. Veja bem, aqui a gente fica muito claro para nós o que é origem, o que é causa. Então, é como se nós tivéssemos um grande músico que tivesse todo o conhecimento e toda a capacidade de sensibilidade e pegasse um instrumento, um violino, por exemplo, que não fosse de qualidade, que faltasse uma corda ou que estivesse extremamente desafinado, por melhor que ele fizesse o esforço, né, e empregasse ali todo o seu conhecimento e sua arte, ele não conseguiria expressar jamais a qualidade do seu conhecimento. Ao passo que, se ocorresse o inverso, estivesse um instrumento magnífico, e aí eu me uso como exemplo disso, no sentido de que inúmeras vezes eu tentei aprender música e não tenho esse atributo, ou pelo menos não foi disponibilizado para mim nessa encarnação. E por mais maravilhoso que o instrumento fosse, eu jamais consegui dele extrair um som musical interessante. Então a gente vai vendo que uma coisa depende da outra, mas muitas vezes o espírito vem com aquele atributo, porque veja bem, nós temos várias encarnações passadas, nós já aprendemos várias coisas, nós já fomos americanos, ingleses, europeus, já aprendemos outros idiomas, já fomos médicos, já fomos cientistas, já fomos, enfim, mulheres, homens, já tivemos várias experiências, então é lógico que nós trazemos inúmeros atributos em nós. Mas só irá aparecer aqui aquele que for necessário nesse momento para a minha caminhada. Se eu preciso aprender a auxiliar o próximo, irá aparecer em mim o atributo e o desejo da ajuda ao próximo irá estar presente na minha encarnação. E as oportunidades irão
me permitir. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades de espírito, como um vidro opaco é a livre irradiação da luz, e ele diz, como um vidro muito opaco. Então, a gente vai vendo que o nosso corpo, ele é realmente maravilhoso, mas ele é um envoltório que muitas vezes esconde a nossa grande capacidade que nós trazemos, que também muitas vezes esconde nossas grandes dificuldades. Porque se nós nos mostrássemos em toda a sua plenitude, né, em toda a nossa, no estágio em que nós nos encontramos, também seríamos bárbaros. Que bom que eu não sou uma pessoa. Imagina se nós somos espíritos extremamente belicosos e raivosos e violentos e estamos num corpo em que é permitido, onde nós temos a possibilidade de expressar isso, essa violência, né? Um corpo truculento, grande, forte, nós vamos fazer um grande estrago. Qual vai ser o nosso avanço? Nenhum. Então, muitas vezes, aquelas pessoas muito pequenas, muito miões, com dificuldades, né, físicas realmente, trazem dentro de si o quê? A necessidade da fragilidade, porque tem uma violência nata que já vem acompanhando durante muitas encarnações e que nesse momento precisa que aquilo seja inibido para que ele possa amansar, que possa acalmar. Então é isso que nós vamos observando. Na 369, o Kardec pergunta aos espíritos: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Ou seja, então eu preciso que os meus órgãos estejam em condições para que eu possa, para que o exercício das minhas faculdades aconteçam? E aí é que existe o grande ponto desse estudo. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. E como é que eu adquiro uma excelência nos meus órgãos? Como é que eu consigo ter um órgão perfeito para que eu possa manifestar? Vamos lá. Nada na natureza, nada na criação acontece em desequilíbrio. Nós desequilibramos, mas a criação ela é perfeita. Então, se nesta encarnação eu recebi um corpo com dificuldades, um corpo com restrições, um corpo que não me permite que eu me manifeste em toda a minha plenitude, é porque esta era a minha necessidade nessa encarnação no momento. Mas que eu trabalhe incansavelmente para que numa próxima encarnação esse mesmo corpo físico para que o meu próximo corpo físico, a próxima organização orgânica que eu receba, ela venha em melhores condições. E isso vai depender de quê? Né? Os nossos corpos não ficam lá na estante arrumadinhos esperando quero esse ou quero aquele. Nós recebemos o corpo conforme a nossa necessidade. Então, se nós queremos um corpo que nos dê a perfeita condição de nós nos expressarmos no mundo com toda a bondade, com todo equilíbrio, que eu faça jus para isso. E se isso aconteceu nesta vida, e se eu recebi, né, como diz nosso amigo Paulo Nagai, uma Ferrari, né, novinha do ano, com tudo funcionando, que eu faça por merecer esse corpo físico. Porque ele é um instrumento. Então, a grande maioria de nós assim o recebe. Um corpo bom, perfeito, em condições. E o que a gente está fazendo com ele? O que a gente está... como que a gente está cuidando desse corpo físico? Com o que a gente está alimentando
esse corpo físico. E não é só o alimento que entra pela boca, é o alimento do espírito, é a saúde mental, é o alimento da harmonia ao meu redor. Então é importante eu perceber o que eu estou fazendo. Voltando ao nosso querido Chico, que tinha um corpo com muitos problemas. E o que ele fazia disso? Ele fazia o melhor e o muito melhor que ele podia. Por que Divaldo consegue ficar 5 horas, 4 horas em pé dando uma palestra? Porque ele se propõe a isso. Ele conta até uma história muito interessante que todo mundo deve saber, né, de quando ele teve a questão da angina, em que ele estava deitado, passando mal, e Joana de Ângeles aparece para ele e fala assim: Divaldo, faltam 10 minutos para começar o trabalho. Ele diz: mas irmã, eu estou praticamente morto. E ela vira para ele e fala assim: eu estou 100% morta e estou indo para o trabalho. Vamos, levanta e vai. Então é isso. Qual é a nossa proposta, né, para o nosso corpo, para esse nosso veículo? É claro que a gente não pode estourar o nosso limite, né, além das nossas forças. Mas o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos contribuindo para que numa próxima encarnação nós tenhamos um corpo ainda melhor do que esse que nós recebemos? Como nós estamos exercitando essa máquina cerebral, né? Porque ela é uma máquina incrível, né? A ciência não consegue desvendar, a ciência ainda atribui ao cérebro, né, o pensamento, atribui ao cérebro a origem de todas as nossas vontades, e nós, como estudiosos da doutrina, sabemos que a origem está no espírito, mas nós precisamos desse cérebro para codificar. Nós precisamos desse precioso equipamento, dessa preciosa máquina para nos manifestar. Então, o que a gente está alimentando o nosso cérebro? Com o quê? Com o que a gente está lendo? O que a gente está conversando? O que a gente está assistindo na TV, no cinema, no celular, nos vídeos, né? É preciso estar atento. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E fechando o nosso estudo, a questão 370, que fala assim: da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? E ele chama atenção: não confundeis o efeito com a causa. Né? O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. São do espírito, é o que a gente vai levar. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, isso que eu acabei de falar. A gente precisa impulsionar e fazer com que o que a gente tem na mão, o nosso... eu não posso volitar, né, nesse meu corpo físico, mas eu posso volitar com o meu pensamento, em oração, em prece, aqueles necessitados, os mais próximos, os mais distantes, aqueles com os quais o meu corpo físico não alcança. Eu posso exercitar o meu cérebro e disciplinar o meu corpo para que ele tenha um rendimento maior e melhor. E isso vai fazer com que eu avance o quê? Na minha caminhada. Não vai ser o meu corpo que vai avançar. Eu posso ter um corpo perfeito, eu posso chegar até o final da minha vida com órgãos capazes ainda de serem doados para outra pessoa necessitada. Ótimo, maravilhoso. Mas se isso não for possível, que eu cumpra o meu papel até o último dia, até o meu último respiro aqui no plano terreno, fazendo uso daquilo que é possível para cada um de nós. Se eu podia antigamente sair e fazer grandes movimentos de auxílio e hoje eu não posso, se eu tenho restrições físicas com relação a isso, se a minha vista já não
não ler a mesma quantidade de horas que lia, se os meus dedos não têm mais a agilidade que tinham antes e tricotavam os casaquinhos e bordavam os enxovais dos bebês para as mães necessitadas, eu posso orar, eu posso fazer um alimento, eu posso ouvir um irmão em sofrimento. Então, que a gente possa compreender muito bem a necessidade do equilíbrio em que nós precisamos tentar encontrar nessa nossa caminhada enquanto estamos aqui. E para fechar, fechando com o texto de Emmanuel, bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Muita paz a todos e que sejamos sempre muito gratos por esse órgão, por esse instrumento abençoado que todos nós recebemos enquanto aqui estamos. Graças a Deus.